Então hoje eu tenho uma palavra para você de consolo. Fala para o seu irmão, uma palavra de consolo. Hoje eu estou aqui para trazer um refrigério para você e para a sua alma, amém? Põe meu tema lá. Meu tema é quando Deus muda a rota. Você vai entender o porquê. Deixa a sua Bíblia aberta em Êxodo 13. Êxodo 13, verso 17. O que é esse texto aqui? É a saída. Não precisa projetar agora não, só deixa aí no esquema. Som. Aleluia, som. Tá indo aí? Então, esse contexto aqui de Êxodo é som. Som. Problemas técnicos. Vai morrer também. Edson, aleluia. Oswaldo Cândides, aleluia. Só que alguém pega aqui. Não sei qual é o mistério. Então, irmãos, esse Êxodo 17, Êxodo 13, na verdade, versículo 17, é da saída do povo do Egito. Então eles já tinham passado as 10 pragas, e aí tinha o quê? Tinha uma palavra sobre eles, assim como há uma palavra sobre você, amém? Uma palavra de multiplicação. Esse é o ano que Deus vai multiplicar a sua vida, vai multiplicar a sua célula, vai multiplicar suas finanças, vai multiplicar a sua alegria, seu vigor, sua disposição. Em todas as áreas você pode aplicar essa palavra, assim como o povo também tinha uma palavra sobre eles, uma palavra de libertação, e de que eles chegariam aonde? Canaã, que era a vida abundante aqui nessa terra. Ainda não era o final, mas era o que Deus tinha preparado para eles viverem aqui na terra. E aí, eles estão prestes a serem libertos do Egito de Faraó. E aí chega nessa passagem aqui. A última coisa que eles fizeram foi, você sabe, foi consagrar os primogênitos. Então Deus falou, todos os primogênitos que nascerem, levou. Todos os primogênitos que nascerem são meus, são consagrados. Se você for voltar no verso 1 do capítulo 13, você vai ver isso. Mas aí chega aqui, que é justamente onde o Faraó liberta o povo. E lembra, eles têm uma palavra, assim como eu e você temos também. Qual que é isso, pastor? Misericórdia. Subir de nível. Tá vendo? O next level chega na vida da gente, né? Outro patamar, cadê o Gabriel Martins? Só não deixa ele ver. Não está na live, né? Então tá bom. Então, irmãos, foi isso que aconteceu. Aqui eles estão prestes a saírem da escravidão para viver esse novo tempo, esse next level, viver essa vida que o Senhor tem para eles. E vamos ler aqui para você entender. Êxodo 13, 17 ao 22. Êxodo 13, 17.
Diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto. Então presta atenção, o povo aqui estava sendo liberto, eles estavam indo rumo ao cumprimento da palavra, e tinha um caminho que era mais rápido. Só que Deus não tinha um caminho mais rápido para aquele povo. Deus falou: eu não quero que vocês passem por esse caminho. Aí vai explicar o porquê. Aí você pode pôr na sua cabeça: pô, mas é mais rápido, por que Deus não liberou, né? E muitas vezes nós somos assim. Nós recebemos uma palavra, a gente quer que seja o quê? Rápido, que o cumprimento da palavra seja instantâneo. Então você recebeu a palavra de multiplicação, o que você quer viver? Nossa, em fevereiro eu vou estar voando. Aí você escreve os seus alvos, achando que, em março eu já vou ter conquistado tudo. Mas eu vou te mostrar que Deus, isso na verdade é uma proteção. Posto que era mais rápido, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Então presta atenção, o caminho mais rápido era o caminho dos filisteus. E esse caminho dos filisteus, Deus ele está falando o quê? Que era um caminho de guerra. Então Deus estava protegendo o povo. Por quê? Porque se o povo passasse por lá, ia ver a guerra e ia ficar assustado. E aí ia perder o quê? Ia perder a palavra que Deus tinha acabado de liberar. Olha o verso 18, olha que coisa. Parece que Deus é carrasco, né? Que Deus não pensa direito. Verso 18: porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem. Fala comigo, uma coluna de nuvem. Fala comigo, uma coluna de nuvem. Fala para o seu irmão, uma coluna de nuvem. Para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo. Fala para o seu irmão, coluna de fogo. Para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Verso 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então essa aqui é a história do povo de Israel até a chegada deles em Canaã. Só que a gente percebe aqui que tinha um caminho muito mais rápido para eles chegar. Talvez alguns dias eles andando, eles chegariam justamente a Canaã. Mas Deus não deixou eles irem por esse caminho mais rápido. E tudo isso tem um propósito de Deus. E eu quero aplicar isso para a nossa vida. Por quê? Porque às vezes, e eu tenho certeza que você tem palavras de Deus sobre a sua vida, e às vezes é isso, você quer ir pelo caminho mais rápido. Você fala: não, Deus, mas podia ser assim, ó. Mas Deus, para te proteger, para me proteger, o que Ele faz? Ele prefere que nós escolhemos o caminho mais longo. E a Bíblia diz que Deus então manda eles rodearem o deserto. Aí eu fico pensando, né? O que o povo será que pensou? Falou: nossa, nós já fomos libertos do Egito, na maior luta. O negócio está ali. Vamos supor que tinha que caminhar alguns dias. Você já estava vendo a terra, mas Deus quer que a gente dê uma volta. Então a cabeça das pessoas é assim. Então, essa palavra tem que vir de encontro a você, porque muitas vezes é isso, a gente não compreende os caminhos de Deus. Você nunca vai compreender todos os caminhos de Deus. Porque você podia falar: Senhor, era só fazer isso, mas não está acontecendo na sua vida. E aí você pode, talvez, questionar. Por isso que eu falei que essa é uma palavra de consolo. Eu quero te mostrar que Deus, Ele não quer, porque às vezes fica parecendo isso, né? Que Deus quer que você retroceda. Aí você fica vendo as coisas, aí não acontece. Aí você recebe uma carga de poder, recebe vida de Deus. Aí quando você recebe a palavra, parece que o negócio piora. Quando já tiveram essa experiência? Eu estava conversando, acho que com o Lucas, uma conversa assim, rápida, de corredor, e a gente estava falando, né? Tem coisa que parece o cubo mágico. Já viu o cubo mágico? Você arruma de um lado, ferra do outro. A sua vida está bonitinha, está tranquilinha. Aí você arruma um lado, Mateus Chagas. Aí do outro lado, você olha assim e você fala: meu Deus do céu, zoou o que estava certo. E a nossa vida, ela é assim, porque é o que eu falei, a nossa vida ela é cíclica. Então você está nos ciclos da sua vida.
Então pode parecer que às vezes, né? Nossa, eu recebi uma palavra, mas está demorando tanto. Deus está me mandando pelo caminho mais largo. Podia ser mais rápido. Podia ser hoje, podia ser agora. Quantos tem palavra de Deus aqui sobre a sua vida? Você recebeu uma palavra, uma promessa. Se você não recebeu uma palavra, uma promessa, eu tenho uma para você. Qual? É o ano da multiplicação. O Senhor tem multiplicação. Mas Deus, Ele não quer que com isso, se você está vivendo ou já viveu essa experiência, de um negócio não ser instantâneo, não é rápido. Daniel, tem um processo. Tudo aquilo que você conhece, quer te falar, Deus não está aqui para fazer com que você retroceda, para que você pereça. Deus não está te tentando, te provando. Eu vou te mostrar aqui. Olha o que diz no verso 17, Êxodo 13, 17. O porquê de Deus não fazer com que fosse mais rápido na vida do povo de Israel. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vem da guerra e torne ao Egito. Eu quero te falar, uma coisa você pode ter certeza, você tem palavra de Deus, às vezes você não viu o cumprimento ainda rápido, instantâneo na sua vida, você está no processo, às vezes as coisas estão difíceis, você olha e fala, meu Deus, mas parece que está mais longe, mas uma coisa eu quero deixar claro, gravado no seu coração, Deus não quer que você retroceda, Deus Ele não quer também te tentar. Às vezes tem pessoas que pensam isso, né? Deus está me tentando. Deus também Ele não quer te destruir. Tudo o que acontece na sua vida não é para isso. Então todas as provações, obstáculos, desafios, tudo isso é o quê? Para te promover para o próximo nível. Davi ele estava vários desafios na vida dele. Acho que o maior a gente já conhece, que é qual? É Saul perseguindo. Imagine o rei, o presidente do país te perseguindo. Não tem para onde você fugir, não tem o que você fazer, não tem a quem você recorrer. É a mesma coisa que o STF atrás de você. A quem você recorre? Ao Donald Trump? Nem o Donald Trump está dando conta, né? Tiago 1,12, olha o que diz. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, muitas vezes você passa por caminhos na sua vida que parece que é mais longo, né? Você fala, nossa, podia ser mais rápido, mas está longo o negócio. Davi, ele experimentou ser rei, ele foi ungido por volta ali dos seus 14 anos. Irmãos, 13 anos, se eu não me engano, 13, 12 anos, esperando para o quê? Para assumir o reinado, para assumir o trono. Mas nesses 13 anos, como ele viveu? Ele foi sendo transformado pelo Senhor, sendo transformado. A gente pode pegar José também. Então José tinha uma palavra de Deus, que ele seria, né, teve o sonho, contou para os irmãos, depois que ele contou para os irmãos, só ladeira abaixo, só luta, só tribulação. Sabe aquele negócio travado? Mas como assim, Deus? Eu recebi uma palavra e o negócio está travado. E aí, eu quero ser profeta de Deus. Às vezes você recebeu uma palavra de prosperidade na sua vida, mas está travada ainda. Aí você olha assim e fala, meu Deus do céu, eu já tentei de tudo, já vendi paçoca, já vendi alfajor, já vendi pão de mel, já vendi de tudo e nada acontece. Está longo esse caminho. Ou às vezes uma palavra de restauração na sua vida, de que sua família seria restaurada, seus pais viriam, aí você olha assim para sua casa, só está piorando o negócio, só briga, já falou em separar, aí você olha e você fala, aí você compara com a palavra, mas eu recebi uma palavra de Deus, e o cenário está ao contrário. Então é sobre isso que eu estou falando com você. Às vezes a gente quer o caminho mais rápido, mas o caminho mais rápido não é o que o Senhor tem para nós. Ele tem o caminho mais longo, por quê? Porque o caminho mais longo, Ele nos ensina a perseverar, Ele nos ensina paciência, Ele vai te transformar, vai te forjar, vai fazer com que você seja e tenha um caráter de vencedor. Eu já vi muitas pessoas, é o que a gente chama de um crente foguete. Ele vem, ele tal, aí ele decola. Aí você vê ele decolando, mas do mesmo jeito que você vê ele decolando, ele explode, pum. Hoje em dia tem os foguetes que dá ré, né? Aleluia.
consegue até pousar. Mas a maioria não é assim, vai e explode, né? Então, fala para o seu irmão, não queira ser o irmão foguete. Não precisa. Eu quero rápido, eu quero agora. Porque não é assim. A gente vê através dos homens de Deus que tem um processo, tem um tempo das coisas acontecerem. Igual eu falei, Davi, irmãos, ele esperou 13 anos até o cumprimento da palavra. Mas a palavra se cumpriu, ele não desistiu. Então não existe caminho curto para um vencedor. Não existem atalhos. Fala para o seu irmão, não tem atalho, meu irmão. Fala para ele, na cartilha de Deus não se pula lição. Fala para ele, em qual lição você está? Estou na 1A. E aí é aqui que muitos caem, irmãos. Por quê? Porque você traçou uma... Esse aqui é mais para quem dirige, né? Você traçou uma rota lá no GPS. Aí você traçou a rota. Aí muitas vezes o próprio GPS, o que ele fala? Existe um caminho melhor, sem trânsito. Você quer mudar a rota? Eu sempre confio, porque eu confio mais no GPS do que no meu GPS. Que o meu GPS é GPSzinho, é bem ruim. Mas o Waze não, o Maps eu uso. Aí eu coloco lá, mudar a rota. E às vezes ele dá outros caminhos que vai chegar. Às vezes demora mais, desvia de um lugar de outro. Mas aleluia, chega na rota. Então, é isso o que Deus está te falando hoje, essa noite. Às vezes sua rota está traçada já. Você já traçou. Você quer que seja rápido, isso, tal. Mas e se Deus hoje, ou nesse ano, simplesmente muda as rotas da sua vida? Foi isso que aconteceu com o povo que eu estou lendo aqui para você. Eles estavam já vislumbrando a terra, era rápido. Mas Deus falou, se vocês passar por aí, vocês vão ser tentados. Vocês vão ver a guerra, vocês vão querer voltar lá para o Egito. Então é melhor. Por isso que tem, às vezes, irmãos que não prosperam. Que a prosperidade vai deixar ele besta. Já viu irmão besta com prosperidade? Agora é só dinheiro, é só... Aí vai trabalhar e não vai... Aí castigo de Deus? Não, Deus está falando, ó, esse aqui é o caminho dos filisteus. Se você for por aí, você vai cair. Então, ó, vamos por aqui para você aprender melhor, administrar, liberar seu coração, para lá na frente, você experimentar. Então é aí que muitos tropeçam, nesse tempo de espera, nesse teste. Você sabia que o tempo, a espera na sua vida, Gabriel TN, é um teste de Deus? Fala isso pro seu irmão, para não parecer que é recado pro TN, que não é não, só porque eu olhei ele aqui. Mas se Deus estiver falando, vai falar. Fala assim para ele, o teste de peraí, deixa eu formular aqui. A espera em Deus é um teste na sua vida. Fala para ele, seja aprovado, aleluia. Sabe por quê? O ser humano, assim, por natureza nós somos imediatistas, nós queremos do nosso jeito. Eu quero aqui, eu quero agora. Se eu não receber eu fico mal, chateado, magoado com Deus. Por quê? Porque Deus prometeu e não está cumprindo no meu tempo, na minha hora. Eu vi um rios engraçado aí é a bonequinha, como que é? Bicudinha, eu acho que é, né? Quem viu isso aí? Não, ninguém viu? Boneca bicuda, isso. É o cara zoando a esposa dele, né? Quando ela pede algo, ele não faz, aí a boneca fica bicuda, né? Então presta atenção, fala pro seu irmão, não seja. Aí se ele é homem ou mulher, você fala, a boneca bicuda. Depois eu vou enviar esse vídeo para você. Então presta atenção, o ser vencedor, a multiplicação de Deus na minha e na sua vida, ela é forjada em nós. Então você está sendo forjado, transformado em algo. E eu quero te falar que forjar algo requer algo nobre
requer tempo. Então algo nobre não vai ser rápido. Eu falo, trabalho com designer, né? Gráfico. Tudo que querem rápido não vai ser bom. Eu já sei isso. Eu entrego rápido, mas eu sei que não vai ser o excelente. Por quê? Porque leva tempo, aí você olha, aí você para, aí você tem que sair da tela um pouco para respirar, porque seu olhar fica viciado, aí você volta, você olha. Então tudo que é rápido não é bom. Fala para o seu irmão, tudo que é rápido não é bom. Então coisas nobres levam tempo. Então você está sendo transformado. Olha o que diz Êxodo 17, 18. Que é a continuação, né? Esse Deus fica parecendo que Deus é carrasco, né? Deus quer ver o povo sofrer. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E aí eles pegaram as coisas deles e foram. Então a gente lê esse texto, parece que Deus não se importa com o povo, ou que quisesse castigar, né? Porque tinha um caminho mais curto. Mas por que Deus não mandou eles por lá? Mas isso nada mais é do que olhar com a ótica errada. Por quê? Porque na verdade isso foi uma proteção para o povo de Israel. Que aqui já está falando, esse caminho é o caminho dos filisteus. Eles tinham acabado de ser libertos, eles eram um povo ainda escravo na mente. Precisava ser transformado. Imagina esse povo escravo na mente passando por um lugar de guerra. O que ia dar? Eles iam querer voltar, iam ficar assustados. Eles iam olhar, duvidar de Deus, falar, meu Deus, nós saímos do Egito agora para cair numa guerra. Mas quando a gente percebe espiritualmente essa passagem, esse texto, a gente vê que isso aqui foi uma proteção. Então fala para o seu irmão, Deus está te protegendo. Fala para ele, os testes que Deus coloca na sua vida são para te proteger, para te promover. Então, para que o povo não fosse tentado a voltar para trás, que eles não fossem pelo caminho dos filisteus, Deus preferiu os enviar pelo caminho mais longo. E eu não vou mentir para você, o caminho mais longo, óbvio que é o caminho mais doloroso, mais difícil. E de fato vai ser, irmãos, porque é mais longo. Eu já fiz essas burradas também. Mas com coisa besta, né? Às vezes você está num caminho que você não conhece muito, está dirigindo. Aí tem uma entrada. Se você não entrar nela, o retorno é só daqui 20 km. Quem já passou por isso? Aí, para melhorar, tem um caminhão do seu lado assim, você precisa entrar. Se você erra aquela entrada, meu irmão, era mais rápido aqui. Aí você vai ter que ir até lá fazer o retorno, achar o retorno. Se a mulher está com você, então, aí o clima pesa. Aí deixa para lá, né? Mas é mais longo e mais doloroso, por quê? Vai ter que ouvir a mulher falando, eu avisei, eu falei que era para entrar para lá. Aí é mais doloroso, tem que ir até lá, gasta mais gasolina, gasta mais pneu. Mais doloroso. Mas mesmo que seja mais doloroso às vezes esse caminho, mais difícil, mais tempo, quero te falar, é o caminho que existe proteção e direção de Deus para você. Nesse caminho que Deus te guia na sua vida, é o caminho onde tem direção, proteção. Olha o que diz Romanos 5, 3, 4. Diz assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então você tem que amar as tribulações que aparecem na sua vida, mas com base nisso que eu estou falando, não é tribulação por tribulação. Estou doente, amei que eu estou doente, atestado. Não é isso. Amei que estou doente, não vou para a célula agora, não vou trabalhar Smart Fit. Não, é você ver isso e falar, o Senhor eu estou indo por esse caminho aqui, mas então algo vai ser gerado na minha vida. Eu vou sair do lado de lá muito melhor. Sabe por quê? Porque o alvo de Deus é mostrar a sua graça.
Como? Êxodo 13, 21. Êxodo 13, 21. Minha ministração é baseada nesses versículos. Acaba no 22. Então, já estou acabando. Olha a proteção do Senhor. A Bíblia diz... que o Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então isso aqui, irmãos, é graça pura. O próprio Senhor, o próprio Deus, estava o quê? Guiando o povo. Então olha o cenário. Eles estavam próximos a chegar à terra, mas Deus falou, vocês não vão por aí, porque isso aí é proteção para vocês. É melhor vocês irem por esse caminho. E Deus podia largar eles e deixar eles chegarem lá. Mas o que Deus falou? Mas vocês não vão só não. Espera aí que eu vou mandar uma surpresinha. Qual a surpresinha? Ar-condicionado de manhã no deserto. Diga amém. Refrigera minha alma. E à noite o quê? Um aquecedorzinho para você. Então foi isso que Deus fez. Falou, eu vou com você, eu vou te proteger. E é engraçado que essa foi a primeira experiência que eles tiveram. Depois o mar se abriu, eles tiveram milhões de outras experiências com a graça de Deus. Mas essa aqui foi a principal, irmãos. Por quê? Que aponta para o Espírito Santo. A coluna, a nuvem e a coluna de fogo, que está ali, põe a arte, que está ali na arte, é o quê? Aponta para o Espírito Santo, para a presença de Deus, que estava com eles todos os dias. Não os deixava. E aí depois disso, eles cruzaram o mar. O que aconteceu? Eles tiveram muitas outras experiências com a graça. Então essa experiência é a experiência que libera todas as outras. Então eles experimentaram, põe a arte. Eles experimentaram água da rocha, maná do céu. Eles experimentaram um contexto que eles estavam lá, a água ela era amarga. Mara e Elim, né, seminarista? Lembra? Não lembra, né? Mara e Elim, o que eles tiveram que fazer? Jogar a madeira, aí a água se converteu em água doce. Olha que coisa. Tiveram vários livramentos, vários sinais, mas tudo começou aqui, com a manifestação da nuvem e da coluna de fogo. Que era o quê? Proteção. Eu fico imaginando isso aí. Eu fico imaginando onde o povo de Deus chegava. Porque quem chegava primeiro, quem que era? À noite. Quem que era? Era a coluna de fogo. Então eu fico imaginando um negócio assim chegando e o povo chegando atrás assim. Então quem que era a besta de mexer com o povo? Que estava vendo uma coluna de fogo, seguindo eles. Então isso era proteção. Então vamos falar dessas duas coisas. Primeiro, a nuvem. Fala para o seu irmão, nuvem. A nuvem, ela representa o quê? Guia. Então, a nuvem serve para nos guiar e nos direcionar. Irmãos, no meio do deserto. Alguém já foi para deserto aqui? Não, né? Egito, esses lugares assim. Saara. Alguém? Deserto do Atacama, deserto do Chile, já foi lá para ver as montanhas. Mas o desertão mesmo, aquele raiz, onde o povo estava, né? Irmãos, naquela época não tinha GPS, não tinha bússola. Eles se guiavam basicamente pelo sol se pondo. Se você se perdesse num lugar desse, era vala, você ia morrer. Então Deus garantiu o quê? Que eles iam sair de onde eles estavam e iam chegar no cumprimento da palavra. Então Deus era meio que um GPS espiritual. Olha que coisa. Eles estavam garantidos. Eu quero te falar que você também está garantido pelo Senhor, amém? Você vai chegar no seu destino, na palavra que Ele liberou sobre você. Por quê? O que essa nuvem representa? Eu já falei, a nuvem ela representa o Espírito Santo. Hoje, a nuvem não é exterior, mas a nuvem é interior, ela está aqui dentro. Então essa nuvem, o Espírito Santo ele tem que fazer esse papel na minha e na sua vida também, de nos guiar e nos direcionar. Olha o que diz Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente
vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então eu quero te falar, o lugar mais seguro para você estar é aonde? Sendo guiado por Deus. Sendo guiado pela nuvem dentro de você. Por quê? Porque o lugar mais seguro para aquele povo, naquele tempo, era debaixo da nuvem. Pensa comigo, deserto é o quê? Quente, sol. E não é esse solzinho que você toma ao meio-dia aqui não. É um sol de rachar mesmo, né? Sol purinho na sua pele, na sua cabeça. Se você... Quando já tiver insolação aqui, fala misericórdia. Eu não tive insolação, mas no fim de ano a gente saiu lá e eu não quis, homem teimoso, né? Não quis passar protetor nas costas aqui. Aí assou tudo minhas costas. E dói aquele negócio, né, irmãos? As costas parecem qualquer coisa que encosta, nem banho você consegue tomar, a água incomoda. Então imagine você no deserto. Então o lugar de proteção, o lugar de direção para o povo, e para nós também, é onde? Debaixo da onde a nuvem está. Aonde a nuvem está direcionando. Eu fico imaginando é que a Bíblia não relata isso, mas quantas pessoas não morreram porque saíram debaixo da nuvem? Porque saíram debaixo da proteção. Então vamos supor, a nuvem estava indo aqui, ó, direção Barreira Grande, ali, Confidência Mineira. Aí o espertinho fala, eu não quero ir por aí, eu vou aqui por trás aqui porque eu chego mais rápido. Mas saiu debaixo do quê? Da nuvem, da proteção, da direção, do guia. E aí com certeza, morreu no caminho. Então eu creio que muitos daquela época, simplesmente porque tinham uma opinião melhor, porque talvez não queriam seguir, falou, não, eu tenho um caminho mais rápido, vem com o pai. Mas tinha que seguir a nuvem, saíram debaixo da nuvem, morreram. E com certeza morreram escaldados pelo sol. Fala para o seu irmão, fica na nuvem. Quem sai debaixo da nuvem sofre as consequências do deserto, irmãos. Qual? Calor, sede, andar sem rumo, porque uma hora vai se perder. Então não saia debaixo da nuvem. O calor nos fala daquela vida de labuta. Você faz, não vê nada acontecer na sua vida. Porque fala do suor. A sede nos fala de nada preenche. Nada está bom, nunca nada está bom. Você não é preenchido aqui. Isso é estar andando no deserto. E andar sem rumo, você sabe, sem propósito na vida. Então não saia debaixo da nuvem. Fala para o seu irmão, a nuvem é proteção para você. Então presta atenção, a nuvem, ela é o Espírito Santo hoje. Eu estou usando aqui uma analogia. E para concluir, tem a coluna de fogo também. Então de dia era uma nuvem, à noite era uma coluna de fogo. E para que era a coluna de fogo? Para alumiar, iluminar e proteger. Óbvio, no deserto, no Egito, nesses lugares, antiguidade, não tinha, lamparina tinha, né? Mas não tinha eletricidade, não tinha luz do celular, lanterna. Tem umas lanternas hoje em dia, você já viu? Que elas se acendem assim, um bagulho, bum! Parece que acendeu a luz, né? Parece que está dia. Não tinha isso, irmãos. Então como que eles iam chegar no propósito divino? Como que eles iam chegar em Canaã? Somente com Deus guiando eles. Então a coluna de fogo, ela servia para isso. Aqui na arte está mostrando, ó, ela está iluminando o caminho que ele tem que ir. Aí ele chegava até lá, ela andava mais. E aí o povo tinha que seguir. E a coluna de fogo também servia para algo, aquecer durante a noite. Não sei se você sabe, o deserto, ele é um lugar extremamente quente de manhã, mas quando vira a noite, ele é extremamente frio. Por isso que as pessoas que vivem lá, você vai ver eles cobertos de cima a baixo, com aquela roupa, e às vezes eles estão num calorzão com aquela roupa. Aí não sei se você já pensou isso, eu já pensei, eu falei, mas como consegue? Não está suando, não está derretendo? Porque se você faz isso aqui em São Paulo, você é maluco, né? Os adolê, né? Solzão, moletom aqui assim. Mas por que eles usam essa roupa? A roupa deles é de linho, e o linho, ele tem essa propriedade. Quando está calor, ele refrigera, e quando está frio, ele mantém a temperatura do corpo. Então olha que coisa, até isso. Então o sol, ele escaldava, e à noite era frio. Então o que protegia, aquecia o povo?
Espírito Santo, coluna de fogo, não deixava ninguém morrer de frio. Aí a gente pode aplicar, o que é o frio? Uma vida morna, uma vida sem Deus, uma vida sem experiência. Está frio. Mas se você permanecer debaixo da coluna de fogo, você vai ficar quentinho. Fala para o irmão, você vai ficar quentinho, meu irmão. Fala para ele, você não vai esfriar. Fala para ele, você não vai passar frio. Aqui você não passa frio. Aqui você tem célula, você tem discipulado, você tem curso. Aqui você tem acompanhamento, aqui você tem oração. Oração da manhã, 5 horas da manhã. Oração no sábado, 6 horas da manhã. Vem 3. Mas você nunca vai passar frio. O fogo também serve para algo, irmãos. Espantar bicho. Então você sabe, não sei, tem os irmãos do camping aqui? Cadê os irmãos do camping? Que vai para o meio do mato e se aventura. Os irmãos do... Eu e a Renata assistimos um filme esses dias aí, no feriado. Na Netflix, está em primeiro lugar lá. É tipo isso, é no meio da floresta lá. É não sei o que do predador. Se você tem estômago fraquinho, não assiste não. Você vai ver uns corpos pendurados lá. Não que eu tenha visto, só passei assim. Nossa, que uau. Me entreguei, né? Meu Deus. Mas quando você vai, isso é sobrevivência, né? Quando você vai, sei lá, vai acampar, vai para o meio do mato aí, monta a barraca lá, o que você precisa fazer? Se aquecer. Então a gente já falou do aquecimento. Mas você também precisa fazer uma fogueira, para quê? Para espantar bicho. Porque bicho olha o fogo, o que ele olha? Ele não chega perto de onde tem fogo. Cobra, essas coisas. Onça até vai, mas você taca fogo nela que ela corre. Mas serve para quê? Para te proteger. Então o fogo é isso, irmãos. Ele é proteção para você. Você tem essa clareza que você é protegido pelo Senhor? De verdade mesmo? Você olha e fala, o Senhor me protege, eu sou protegido. Às vezes a gente não vê os livramentos, mas são muitos, irmãos. E o povo de Israel experimentou disso. Mas o mais importante, os irmãos do louvor, o mais importante que a coluna de fogo estava ali para fazer, o principal, que está no texto que a gente leu, era uma coisa aqui que eu achei, eu mesmo lendo, eu achei fantástico. Então, Êxodo 3:21, vamos voltar lá. Diz que o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os iluminar. A fim, olha aqui, esse é o principal da coluna de fogo. A fim de que caminhassem de dia e de noite. Então, quando você está debaixo da coluna de fogo, do Espírito Santo, da direção dele para você, isso te torna imparável. Você não vai ser alguém que para diante das circunstâncias, alguém que para diante da tribulação, alguém que para diante da falta de frutos. Irmãos, eles caminhavam dia e noite. É óbvio que tinha as paradas, mas aqui a Bíblia faz questão de colocar o quê? De que era dia e noite. O Senhor os guiava. O Senhor não os deixava. Vou me retirar agora e depois eu volto. Não, o Senhor estava lá com eles. Então, mesmo no caminho mais longo, no calor escaldante, ou como eu falei, no frio da noite, cortante, eles não iam parar. De noite eles estavam caminhando para o propósito. Então presta atenção, quando você anda debaixo dessa nuvem, dessa coluna de fogo, que é o Espírito Santo, você se torna essa pessoa, não importa, está acontecendo um monte de coisa, aleluia, vamos prosseguir. Aleluia, minha fé já foi para o espaço, mas eu vou continuar aqui, vou perseverar e minha fé vai voltar e algo vai acontecer. Então isso só acontece para quem é guiado pelo quê? Pelo Espírito Santo. Às vezes você olha para a sua vida, talvez, você olha assim e você fala, meu Deus, eu estou parado, não avanço nessa área aqui. Ou às vezes é a vida inteira está empacada. Aí você olha também, você faz a medição, né? Você fala, meu Deus, falta muito ainda para eu alcançar meu objetivo. Mas o Senhor está te mostrando essa noite que Ele está te tornando o quê? Imparável. Mas tem um porém aqui. Qual o porém?
Você tem que permanecer debaixo da nuvem e da coluna de fogo. Porque sair debaixo dessa nuvem, dessa coluna de fogo, do mover de Deus, é morte. Fala para o seu irmão, é morte. Deuteronômio 7:28. Para você que é acelerado e às vezes não está vendo o cumprimento na sua vida, uma palavra para você. O Senhor teu Deus lançará fora essas nações. Aí eu quero só gravar isso aqui, ó. Pouco a pouco, de diante de ti. Não poderá destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Então presta atenção. Isso aqui, você sabe, Canaã era a terra prometida, mas não estava vazia. Eles teriam que conquistar Canaã. Eles teriam que destruir os inimigos. Eles teriam que destruir os gigantes, as cidades fortificadas. E o que Deus está falando para eles aqui? Filho, não vai ser rápido. Deus está falando a mesma coisa. Filho, não vai ser rápido. Você não vai destruir elas de pronto, rápido. Não, vai ser de pouco a pouco. Então, às vezes é isso que está faltando. Você perceber que Deus está fazendo na sua vida, mas está fazendo de pouco a pouco. Você quer rápido, você quer chegar destruindo e pá. Tem coisa que vai ser assim, aleluia. Mas na maioria é de pouco a pouco. Fala para o seu irmão, é de pouco a pouco. Ed, obrigado, por favor. Obrigado. E para finalizar, Êxodo 13:22, que é o último versículo. Olha aqui, ó, Êxodo 13:22, para concluir. Olha o que Deus fala. Na verdade, o escritor fala, nunca, fala para o seu irmão, nunca. Isso aqui te lembra o que, Hebreus? Nunca, jamais te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Olha o que Deus está falando. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então presta atenção, irmãos, até a jornada deles se concluir, com todos os problemas, todas as lutas, Deus nunca deixou eles só. Eu quero falar isso para você também, você não está só. Deus não te abandona, nem no melhor dia, nem no seu pior dia. Deus não te abandona. Nunca, jamais pense isso, rejeite esse pensamento. Nossa, você olha assim, você fala, eu falo porque todos nós somos tentados a isso, irmãos. Você fala, Deus não está me ouvindo, céu de bronze sobre a minha cabeça. Aí você já cai na condenação. O que será que eu fiz? Foi aquilo, respondi mal. Aí vem a condenação. Mas eu quero te lembrar, nunca se apartou. O povo do Egito, eles eram terrível, ruim. Não eram os bons, eram os ruins. Mas mesmo assim, Deus estava com eles. Deus não olhava para eles. Deus tinha uma aliança com eles. Falou, eu vou, e pronto. Então quando você pensa que Deus te abandonou, esse é o princípio da queda. Sabe por quê? Êxodo 32:1. Moisés tinha subido para receber a lei. Deus estava dando as tábuas para ele. Só que ele demorou mais do que ele tinha falado. Aí o que aconteceu? O povo falou, Moisés já era. Moisés não vai voltar, Deus abandonou a gente. Porque Moisés representava Deus ali para eles, né? Olha o que diz, mas vendo o povo que Moisés tardava, demorava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faz alguma coisa, faz um Deus para nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Morreu, sumiu, desapareceu, Deus nos esqueceu. Era isso que eles estavam falando. E aí você sabe a queda. Logo depois daqui eles construíram o bezerro de ouro e muita gente morreu, irmãos. Por quê? Porque duvidou de Deus, que deixou a incredulidade entrar no seu coração. Pensou que Deus os tinha abandonado. Então presta atenção, o princípio da queda é esse. Quando você pensa que Deus não se importa com você. Então naquela época tinha esses dois elementos que garantiram
e garantiram a vitória do povo. E é engraçado, por quê? Porque se alguém daquela época duvidasse da promessa de Deus, era fácil eles quebrarem essa dúvida e voltar a ter fé. O que eles precisavam fazer? Era só olhar para o alto. Por quê? Se eles olhassem para o alto, o que eles iam ver? Volta lá a coluna de fogo. Arte. Então, estou com dúvida, não sei não se Deus está nesse negócio. O que eles faziam? Olhavam para o alto. Aí via a coluna assim. Aí isso, pô, não, Deus está aqui. É inegável. Então vamos continuar. Vamos mais umas 2 milhas. Aleluia. Vamos andar mais um pouquinho. Aí desanimava de novo. Está aqui ainda. Então vamos até o fim. E de dia a mesma coisa. Mas eu quero te falar, hoje esse elemento está no seu espírito. Está dentro de você. Ele se chama Espírito Santo. Ele está aí. Ele está te protegendo, guiando, dando direção. E a palavra de consolo que eu falei, né? Hoje é uma palavra de consolo. Para você hoje não é nenhuma palavra mágica, não, é persevere. Não desista. E principalmente, não saia debaixo da nuvem, da proteção, do mover de Deus, daquilo que Ele falou. Para finalizar, Salmo 121. Salmo 121, 1-8. Famoso. A gente vai até cantar aqui. Diz assim: eleva os meus olhos para o monte. Então, olha lá, lembra? Olhando para o alto. De onde me virá o meu socorro? Aí aqui responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Ou seja, Deus não dorme. Assim como a coluna de fogo e a coluna de nuvem, ela não se aparta de você. Verso 4: é certo que não dorme, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Eu creio que esse texto aqui ele faz referência a essa passagem de Êxodo. Fala de sombra. Olha o verso 6, olha o que fala: de dia não te molestará o sol. Lembra o sol que a gente falou? No deserto, escaldante. Aqui está falando, o sol não vai te afetar. Verso seguinte. Não, ainda nele, né? Nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, irmãos, a minha palavra hoje é essa: não saia debaixo do mover de Deus. Eu não sei, às vezes você não sei como está a sua vida, né? Alguns eu sei, outros, mas palavra de Deus você tem, isso eu tenho certeza. Mas às vezes o cumprimento não é como a gente espera, não é imediato, não é rápido. Às vezes é dolorido, é doloroso, é penoso. Mas eu quero te falar, aí é o melhor lugar para você estar. Se você sair daí, ai, ai, ai. Fala para o seu irmão, ai, ai, ai. Fique em pé no seu lugar. Ed. Hoje eu já quero, você não vai orar por ninguém não. Nós que precisamos de oração, de um toque do Senhor. Então eu quero, também não é um apelo, mas se você quiser vir aqui na frente, se ajoelhar, buscar o Senhor, você pode. Mas eu creio que você precisa ouvir de Deus. Hoje eu estou pregando aquilo que eu estou experimentando, irmãos. Eu preciso ouvir a direção do Senhor. Então se você está nessa também, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Você tem espaço, se você quiser se ajoelhar aí na sua cadeira também pode. Vir aqui não é um ato só de você falar: Senhor, eu estou respondendo.
Se você quiser pôr a mão no seu coração,